Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para compartilhar com você mais um poderoso vídeo aqui do nosso canal Fé que Transforma, e vivendo essa fé hoje de 2 Reis, capítulo 7, quando a palavra de Deus trata desses 4 leprosos que, através de uma atitude de fé, trouxeram livramento para toda uma cidade. Veja como a fé, ou como uma atitude de fé, por mais que você que me ouça agora, que vai participar comigo dessa oração, se sinta uma pessoa desprezada, insignificante, de repente você é considerada a ovelha negra da família, ou está isolado, foi isolado pelos amigos, pela família, foi isolado por tudo, por todos. Veja que esses leprosos de 2 Reis, capítulo 7, que a Bíblia relata, também eram pessoas desprezadas, consideradas desprezíveis, porque a lepra naquela época não havia cura para ela. Então o recurso que havia para a pessoa leprosa é que ela fosse isolada da cidade, isolada do arraial, que a pessoa ficasse ali encostada num canto, né? Jogada ali em algum canto, porque ela não podia ficar junto à sociedade para não transmitir aquela doença. Até há muito pouco tempo aqui no Brasil também existiam esses lugares, né, onde ficavam só leprosos. Não tem muitos anos isso não, existia um lugar onde ficava só leprosos também. Eu me lembro que meu pai me contava sobre isso. E esses 4 leprosos estavam ali fora do arraial, havia uma grande guerra. Você que vai ler depois em 2 Reis capítulo 7, eu não sei se você conhece já bem a Bíblia, eles estavam ali de fora do arraial, de fora da cidade, e eles começaram a pensar assim, né? Diz no versículo 3, deixa eu ler para você, capítulo 7, versículo 3, depois nós vamos fazer a oração. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então veja aí, eles estavam ali sentados, havia uma grande guerra, e havia fome na cidade, miséria, porque os inimigos, os sírios, eles não deixavam que entrava alimentação dentro da cidade, do arraial. Então eles pensaram assim: se nós ficarmos aqui sentados, nós vamos morrer pela fome e por essa doença. Se nós entrarmos lá para a cidade, nós vamos morrer também, porque lá não há alimento, não há nada. Ninguém ali também nos considera. Mesmo se considerasse, nem um prato de comida a gente conseguiria ali, porque o povo lá da cidade não tem nem para eles. Quem dirá para nós que estamos doentes e somos desprezados por todos? Então eles pensaram assim: vamos lá para o arraial dos sírios. Se eles nos deixaram viver, viveremos. Se eles nos matarem, então somente morreremos, porque o que a gente não pode é ficar aqui parado esperando que essa situação mude por acaso. Vamos tomar uma iniciativa, vamos fazer algo. E quando eles começaram a caminhar, então Deus transformou o passo deles como de um grande exército. E quando eles chegaram naquela cidade dos ditos inimigos, eles fugiram de medo, porque na medida que os leprosos eles iam caminhando, Deus transformava o passo deles como de um numeroso e forte exército. Os inimigos ficaram com tanto medo, atemorizados, com aquele barulho, né, de carros, de cavalos, de pessoas caminhando, que eles falaram assim: olha, esse povo de Israel se uniu aí com os egípcios e eles vão nos destruir, vamos fugir. Eles saíram fugidos e deixaram ali caído comida, ouro, prata, despojos, tudo. Eles deixaram tudo para trás e saíram desesperados correndo. Quando os leprosos entraram na cidade, eles foram lá e se apossaram de tudo que eles quiseram. Tudo que estava lá, tudo jogado, né? Ouro, prata, riquezas, comida, tudo que eles precisavam, eles foram lá e pegaram. E então, depois, se você vai ler na Bíblia, eles foram lá e contaram para os demais, que também foram lá para ver o que estava acontecendo e saíram daquela situação miserável. Mas o que
o que eu quero compartilhar com vocês é isso, que diante dos passos de uma atitude de fé, de coragem, de ousadia, de 4 pessoas consideradas desprezíveis pela sociedade, Deus usou a atitude de fé desses homens para mudar a situação de toda uma cidade inteira que estava acomodada, que já havia desistido de lutar, já estavam ali praticamente vencidos por aquela situação, pelo medo, pela frustração e esperando ali a morte chegar. Então o que eu quero compartilhar com você, primeiro também pedindo que você se inscreva no nosso canal, se essa palavra tem te abençoado, e compartilhe e com outras pessoas que também precisam ouvir isso, que serão abençoadas, e nos ajude a estar crescendo aí o canal. Mas o que nós queremos compartilhar é que mesmo que você se sinta frustrado, você se sinta desamparado, humilhado, que ninguém acredita em você, desprezado, desprezível, quando você manifesta a sua fé, quando você caminha para o lado da fé, quando você age a sua fé, você toma uma atitude, então Deus usa os seus passos, usa essa sua pequena fé, que pode ser como de um grão de mostarda, para mudar a sua vida, da sua casa, da sua família e todos que estão ao seu redor. Então, por mais que você sinta que a sua fé é pequena, ou que você não tenha fé, ou que você nasceu para sofrer, ou que nada dá certo para você, se você neste momento fizer essa oração comigo, lavar o seu rosto, levantar a sua cabeça, procurar uma igreja, que aqui não estamos falando de religião, mas é uma igreja onde você sinta que a palavra de Deus está sendo pregada com sinceridade, e começar a agir a sua fé confiando em Deus, então os milagres vão acontecer na sua vida e também aqueles que estão ao seu redor. Veja que 4 homens que não eram de guerra, que não eram homens de exército, não eram homens acostumados com luta de espada, com batalhas, mas que tiveram a disposição de caminhar, de seguir contra ou de encontro àqueles que eram seus inimigos. Deus usou o passo deles, a caminhada deles, para mudar a situação deles e de toda uma cidade. Então, se você que está aí caído, se sentindo fracassado, derrotado, usar a sua fé, manifestar a sua fé, se levantar e crer que para Deus não existe nada impossível, a sua vida vai mudar e também de toda a sua casa e de sua família. Feche os seus olhos e ore comigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé agora com milhares de pessoas que estão aqui participando comigo através desse canal, e nós levantamos um clamor agora em favor dos menos favorecidos, daqueles que se sentem desprezados, que se sentem caídos, que se sentem que sentem assim que para eles não existe mais uma saída, uma solução. Mas nesse momento, meu Pai, nós através da fé te invocamos, nos levantamos, nos erguemos através da fé em favor de todos esses aflitos, desses que estão doentes, caídos, daqueles que estão se sentindo assim desamparados. Parece que ninguém dá a mínima para eles, mas eles se levantam agora como aqueles leprosos que também eram desprezados, que também tinham fome. Além da fome, eles tinham uma doença incurável. Além da doença incurável na pele, eles sofriam com a discriminação, porque todo mundo tinha até medo de chegar perto deles e pegar aquela doença. Era aquele tipo de pessoa mais desprezível e desprezada que tinha naquela época. Eram os leprosos. Mas o Senhor não olhou se eles estavam doentes, o Senhor não olhou se eles tinham uma enfermidade, o Senhor olhou a atitude de fé deles de caminhar contra aqueles inimigos e foram: peraí, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, então somente morreremos, porque se a gente ficar aqui também a gente vai morrer. E é o mesmo caso dessa pessoa. Se ela ficar aí parada, ela vai acabar morrendo, desanimada, e ninguém vai fazer nada por ela. Ninguém pode fazer nada por ela, porque esse vazio, essa fraqueza, essa tristeza que está dentro dela, só o Senhor pode tirar, só o Senhor pode arrancar. Mas se essa pessoa ora comigo, meu Deus, ela se levanta
E ela diz: não, Deus é grande, Deus é poderoso. Eu me levanto agora através da fé e a minha vida vai mudar, vai ser transformada. Eu vou procurar uma igreja, eu vou procurar uma ajuda, eu vou me inscrever nesse canal, eu vou começar a fazer as orações com o Evangelho. Meu Deus, eu faço uma oração em favor de todos esses aflitos e necessitados e peço, meu Pai, que o Senhor possa se manifestar na vida deles de forma gloriosa. Que essa pessoa se levante agora, que ela seja abençoada, que ela seja transformada nesse exato momento. Aquele que está enfermo, que ele receba a cura agora. Aquele que está caído, que ele se levante nesse exato momento. Sim, meu Pai, eu oro em favor de todos os aflitos e necessitados. Receba a cura, receba a libertação, receba o milagre aí na sua vida agora através da fé. Receba uma força sobrenatural de Deus e se levante para que Deus dê vitória a você, a sua casa e a toda a sua família. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, continue participando conosco nesse canal das orações, compartilhe com outras pessoas e creia que para Deus não existe nada impossível. Não se esqueça de dar o seu like, adicionar ali o sininho, né? Para que você receba e seja notificado dos vídeos que estaremos gravando sempre aqui. Um abraço a todos e até o próximo.